O perfeccionismo não é só uma característica pessoal. Ele pode ser o reflexo de uma história onde o amor era condicionado à performance. Por trás de uma autoexigência excessiva, muitas vezes há uma criança que aprendeu a esconder as suas falhas para se sentir amada. Esse vídeo é sobre como o perfeccionismo pode se formar nas nossas relações primárias e como isso ainda ecoa nas nossas relações adultas. Você não performa porque quer. Você performa porque muitas vezes o seu perfeccionismo fala mais alto. Performar deixou de ser escolha e virou sobrevivência emocional. O perfeccionismo passa a ditar falas, comportamentos, emoções. Tudo precisa estar sob controle. Mas o que muita gente não percebe é que esse padrão não surge do nada. E hoje eu quero te mostrar como isso pode estar ligado às suas relações primárias, na sua infância e principalmente com as pessoas que cuidavam de você. E para isso a gente vai usar a psicologia e a pesquisa científica, o que elas revelam sobre essa ligação e por que isso importa tanto na sua vida. Oi, gurias, bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Prazer para quem ainda não me conhece, eu sou Patrícia Baques, psicóloga clínica, e aqui no canal eu falo sobre psicologia e relacionamentos de forma descomplicada. Já curte esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos falar sobre perfeccionismo, especialmente o tipo que mais adoece. Aquele que leva à exaustão, ao medo constante de errar, à autocrítica implacável. E mais do que isso, vamos entender como este padrão pode ter raízes nas suas primeiras experiências de vínculo. Na infância, na forma como fomos acolhidos, olhados, ouvidos, ou não. E para isso a gente vai utilizar o artigo Perfeccionismo e Representação Vinculativa em Jovens Adultos. Vou deixar disponível o link aqui embaixo, depois vocês olhem. E o objetivo desse estudo foi investigar a relação entre o desenvolvimento do perfeccionismo e as representações de vinculação, numa amostra de 690 jovens adultos, entre 17 e 30 anos. Mas o que é de fato o perfeccionismo? Ele é mais do que querer fazer bem feito. Trata-se de um padrão de funcionamento caracterizado por metas muito elevadas, rigidez interna e uma tendência constante de autocrítica. Este artigo apresenta dois tipos principais de perfeccionismo: o padrão adaptativo e o maladaptativo. E isso revelou que as relações maladaptativas do perfeccionismo, como o medo de errar, a autocrítica intensa, estão relacionados a vínculos inseguros com as pessoas que fizeram o papel materno ou paterno. Já as dimensões adaptativas, como a organização e busca por metas realistas, se relacionam a vínculos mais seguros com essas pessoas que fizeram o papel materno ou paterno. Ou seja, a forma como você foi acolhida, ouvida, cuidada, validada durante a infância influencia diretamente na forma como você se cobra quando adulto. Se você se permite errar ou se sente à vontade para ser quem você realmente é. Você vive se cobrando o tempo todo? Sente que nunca é o suficiente, mesmo dando o seu melhor? Tem medo de errar, se culpa por pequenas falhas e sente que sempre precisa manter uma imagem impecável? Se você se identificou com tudo isso, pode ser que você esteja lidando com o perfeccionismo maladaptativo. E esse é aquele tipo que não impulsiona, mas que adoece. Você não performa porque você quer, você performa porque em muitos momentos o perfeccionismo fala mais alto. Por exemplo, quando você está em um ambiente que você sente a vontade para ser quem você é, mesmo de forma inconsciente, e aí você solta uma espontaneidade. Depois você pode passar horas e horas lembrando dessa situação, dessa conversa, tentando reconhecer se naquele momento você deixou escapar alguma falha sua. Se em algum momento você deixou transparecer algo que fugia do seu controle, que poderia mudar a imagem, a percepção que as pessoas tinham de você. Como se isso fosse o suficiente para você perder o valor que você tenta o tempo inteiro provar para as outras pessoas. E na clínica a gente vê isso com muita frequência. Pessoas que vivem exaustas tentando sustentar uma imagem de perfeição, que sentem medo de parecer fracas ou imperfeitas. Mas essa dor tem origem. Por isso que a gente precisa falar sobre como os vínculos afetivos se formam e como eles impactam na nossa relação com a gente mesmo. A forma como nossos vínculos são construídos na nossa infância são a base para as demais relações que a gente vai tendo ao longo da vida. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre estilos de apego, no meu ponto de vista, é uma forma mais didática, mais fácil de compreensão. Se você está buscando compreender um pouquinho mais sobre as formas de se relacionar, de sentir, de existir emocionalmente nas relações. No vídeo anterior eu falo sobre os estilos de apego e suas características, então se você não assistiu ainda e busca entender, vale a pena assistir. E hoje a gente vai dar continuidade a essa reflexão, olhando como a qualidade do vínculo entre o cuidador e a criança está relacionada diretamente com o desenvolvimento do perfeccionismo. Este artigo mostra um estudo que pontua 4 questões principais que nos ajuda a entender melhor essa ligação entre o perfeccionismo e os vínculos primários. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é sobre padrões maladaptativos
e vinculação insegura. Participantes com vínculos inseguros com as pessoas que representavam um papel materno ou paterno apresentavam níveis mais altos de dúvidas sobre ações pessoais, preocupação com erros, expectativas parentais e críticas parentais. E essas pessoas cresceram em ambientes onde o erro era visto como um fracasso e o afeto parecia condicionado ao desempenho. Isso gera uma exigência interna constante e um medo profundo de falhar. E o segundo ponto é sobre padrões adaptativos e vinculação segura. Quem relatou vínculos mais seguros com as pessoas que representavam o papel materno ou paterno e assim emocionalmente acessíveis e afetuosos, apresentou maiores níveis de organização e perfeccionismo autodirigido. E essas são as dimensões consideradas adaptativas, porque elas indicam um perfeccionismo funcional, com metas elevadas, mas realistas, e uma boa tolerância a falhas. E o terceiro ponto se refere a expectativas e críticas parentais como fator de risco. O estudo mostra que a combinação entre altas expectativas e críticas frequentes tem um impacto negativo ainda maior. Quando a criança percebe que só será reconhecida quando atingir um padrão ideal e que qualquer erro será punido com críticas, ela aprende que precisa ser perfeita para ser aceita. Isso ela internaliza e continua na vida adulta. Vamos lembrar que a criança é uma esponja e ela absorve tudo ao seu redor. A maneira que ela é acolhida ou não, a maneira que ela é ouvida ou não, a maneira que se ela tem um espaço para ela poder falar ou não, podem deixar marcas que serão reproduzidas ao longo da sua vida. E o quarto ponto se refere à proteção que vem da vinculação segura. Fatores como confiança, apoio emocional, comunicação nas relações com os seus cuidadores se associam a dimensões positivas do perfeccionismo, como padrões pessoais e organização, e a redução das dimensões negativas, como preocupação com erros, críticas e dúvidas constantes. Isso reafirma o que a gente conversa muito aqui, que o tipo de vínculo vivido na infância, lá atrás, protege ou fragiliza a nossa saúde emocional, inclusive no jeito que nos cobramos ou nos acolhemos. O perfeccionismo não é só uma característica pessoal. Ele pode ser o reflexo de uma história onde o amor estava condicionado à performance pessoal. Como psicóloga, eu vejo o quanto é libertador e linda a evolução, o processo dos pacientes que entendem de onde vem essa cobrança e começam a reconstruir a sua história e a sua relação consigo mesmo. E a psicoterapia pode ser o espaço para isso, para olhar com mais profundidade, entender a origem da dor e construir novas formas de existir, mais humanas, possíveis e reais. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, comenta, se inscreva no canal e manda para alguém que você acha que precisa compartilhar isso. Toda semana tem vídeo novo no canal. Tchau!